E aí galera massa, tudo bom com vocês? O Redg Channel está de volta trazendo vídeo novo e bons conteúdos especialmente preparados para vocês. Fica aqui com a gente e vamos de aula nova! Muito bem, gente. Eu sou o professor Lincoln Lavô e trago para vocês hoje uma aula especial com um debate de um tema de redação espetacular. Você vai acompanhar nos próximos minutos uma aula sensacional com um debate de proposta de redação incrível. Mas não sem antes curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas de sala de aula, com os estudiosos, para valorizar um pouco mais o nosso trabalho, além de se inscrever e seguir-nos também lá no nosso querido Instagram. Beleza, o tema que temos para discutir com você hoje é sobre doação de órgãos. Tranquilo? Você vai acompanhar agora uma aula bem espetacular sobre a doação de órgãos. Fica aqui com a gente, acompanha, pega seu bloquinho e faz suas anotações, beleza? Vamos de aula! Muito bem, pessoal. Continuando nossa discussão, nosso debate da aula de hoje, eu trago para vocês uma probabilidade de tema de redação, do qual vocês necessitarão bastante discutir, comentar, para que seja, possivelmente, produzido num outro momento. Como dito antes, galera, o nosso tema de hoje é sobre doação de órgãos. Mais especificamente com a frase temática: percalços para o impulsionamento da doação de órgãos no Brasil. Eu começo com vocês essa aula analisando a frase temática que nós do Redg trazemos especialmente para vocês. Percalços, no contexto da frase que nós temos aqui, significa obstáculos, as dificuldades, as adversidades encontradas para o impulsionamento, para o crescimento da doação de órgãos, que é o tema central desta proposta, no Brasil, que é o localizador de como a proposta está sendo trabalhada. Tudo bem? Guarde aí e faça um print dessa frase para você produzir num outro momento com base nas informações a seguir. Vamos adiante. Doação de órgãos é o nosso tema de hoje. O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão. De amarelo já estão destacados alguns dos transplantes de órgãos mais realizados aqui no Brasil. Transplante de coração, fígado, pâncreas, pulmão ou rim, ou também o transplante de tecido, como medula óssea, ossos e as córneas, de uma pessoa doente, que recebe o nome no meio médico de receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador, que pode estar vivo ainda, no caso dos transplantes de rim, por exemplo, ou morto, no caso dos transplantes de coração. Tudo bem? Então aqui, pessoal, nós começamos o nosso debate de hoje para vocês definindo o que significa doar órgãos. Não é um processo em que meramente se retira de um e transpõe para outro a livre e espontânea escolha, não. Eu quero doar um órgão para meu irmão e assim se faz. Não, isso não se realiza dessa maneira. Existe toda uma burocracia por trás disso. Tudo bem? Vamos adiante com a nossa discussão de hoje. O Sistema Único de Saúde, que você pode evidenciar dentro da sua redação. Você pode falar, você pode citar, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o maior programa público de transplante do mundo, no qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos, quase na totalidade dos 100%, permitindo que cada vez mais pessoas tenham uma vida melhor, tá bom?
Inclusive, galera, a doação de órgãos é um procedimento médico que salva a vida de muita gente. Muitas pessoas que têm problemas renais graves, insuficiência respiratória, têm problemas cardiovasculares, que resulta, né, da necessidade desse transplante, às vezes até de pele, pessoas que passam por situações de queimaduras graves, enfim. Continuando. Mas para continuar assim, nessa intensidade, é preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar. E é exatamente nesse ponto onde começam as análises dos nossos percalços, certo? As dificuldades que a qualidade da doação de órgãos. Vamos adiante. Entraves para a realização do transplante de órgãos, nosso debate de hoje. Dentro de uma produção de texto, você pode enfatizar a questão da crença religiosa. Pronto. Um dos maiores entraves, inclusive para a doação de sangue, inclusive para outros tipos de condições, também é a crença religiosa. As entidades religiosas, às vezes, né, elas barram, elas burlam esse tipo de atitude. Não pode doar sangue para outra pessoa, não pode doar órgãos, o seu corpo é sagrado e por aí vai. Tudo bem? Outro entrave também é a espera de um milagre. Muitas famílias esperam que aquele corpo com morte encefálica, né, a morte cerebral, ela torne a viver. O milagre torne a acontecer. E aqui, se você estiver me ouvindo, eu já abro um parêntese para dizer a você que o laudo médico dado para a morte cerebral é feito por 2 médicos diferentes e um terceiro laudo ainda é avaliado para dar ali os rigores da morte cerebral. E assim disponibilizar aquele corpo, de acordo com a família, para a doação. Outro percalço, a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica, como eu citei para vocês, e a crença na reversão do quadro. Ou seja, as pessoas não acreditam que a morte cerebral é uma morte definitiva. Para você que não sabe ainda, a morte cardíaca, né, o infarto, certo? Ela pode ser revertida, pode haver uma reversão. Dentro de um período de 24 horas, a pessoa pode tornar a viver, o coração pode tornar a funcionar, mas a morte cerebral, infelizmente, não. A não aceitação da manipulação do corpo. Muitas famílias não permitem que o corpo seja tocado, seja violado, certo? E é exatamente aí onde outro grande percalço também se evidencia. Muitas pessoas barram a necessidade dessa doação e deixam que isso aconteça, né, de forma sem conhecimento. Vamos adiante. Mais entraves, galera. O medo da reação da família. Muitas pessoas também por medo da reação da família, por medo da represália de todos, em achar que aquele corpo está sendo burlado, alterado, não permitem que o seu filho, que o esposo, que a esposa faça ali a doação de seus órgãos. Outro ponto, a desconfiança na assistência e o medo do comércio de órgãos. Agora nós chegamos num ponto importante. Muita gente não permite que os órgãos de seu ente querido sejam doados, exatamente porque existe um comércio ilegal, tráfico de órgãos, não é? É um tráfico, inclusive, que movimenta muito dinheiro no mercado negro mundial, certo? As pessoas compram órgãos de pessoas e são transplantados de forma clandestina para outras localidades do Brasil ou até mesmo do mundo, tá bom? Outro ponto aqui, pessoal, a inadequação no processo de doação, certo? Inadequação no processo. Processos de transplante, processos cirúrgicos, como eu citei, clandestinos, irregulares, certo? São outros entraves, é mais um dos entraves que nós encontramos para o impulsionamento dessa doação. Por fim, o desejo do paciente falecido manifestado em vida de não ser um doador de órgãos e o medo da perda do ente querido. Então, às vezes, as pessoas em vida já anunciam: eu não quero ser um doador de órgãos, certo? Eu não quero doar os meus órgãos, eu não quero que isso aconteça.
E assim como a gente vê muita condição criminosa, clandestina acontecendo no meio, há muitas pessoas nas filas de espera necessitadas da doação de todos. Beleza, galera? Então aqui foram apresentados alguns argumentos para vocês, com base nessa discussão sobre a doação de órgãos, que podem facilitar o desenvolvimento da redação de vocês sobre esse tema. Beleza? Beleza, gente? É nessa vibe, é nessa alegria que o Regi Channel quer contribuir com o aprendizado de vocês. Muito obrigado pela paciência e a audiência de vocês neste canal. Curte, comenta, compartilha mais uma vez, se inscreve para valorizar o nosso trabalho feito com muito carinho, tá bom? Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.